Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, louvado seja Deus. Me veio aí essa oportunidade, eu me arrumando para vir para a igreja. Falei, Jesus, logo eu convidamos, né, a nossa vizinha, ela está aqui hoje, e uma correria só, cheguei, eu vou abrir ali a palavra, vou ler mais um pouquinho, por isso que o obreiro tem que estar sempre preparado, né, irmãos? E aí eu cheguei, não deu tempo, mas eu creio que o Senhor vai falar para os irmãos aqui, né, dentro da palavra dele, que não volta vazia. Está lá em 1 Coríntios 12. Nós estamos no dia de Santa Ceia e eu tive algumas conversas hoje durante o dia, oportunidade de conversar com algumas pessoas, e aí me trouxe a lembrança, essa unidade do corpo de Cristo, e está escrito assim: a unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Assim os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Aleluia! E a palavra ela já diz por si só, né? A igreja pode se assentar. Todos nós temos um dever, todos nós temos uma responsabilidade dentro da presença de Deus, e todos nós somos importantes dentro desse corpo. E às vezes a gente entende, algumas pessoas acham, né, que a gente só está aqui para poder louvar, para poder pregar. E o Senhor trazia ao meu coração a importância até mesmo de abraços, né? Aqui ele fala de detalhes, de membros do nosso corpo, para ficar bem entendido por você, né? Eu tenho olho, eu tenho boca, eu tenho ouvido, eu tenho mãos, eu tenho pés, né? E cada um deles tem uma função nesse meu corpo aqui. E da mesma forma no corpo de Cristo, nós temos uma função. E nós precisamos exercer com tanta responsabilidade, com tanto empenho, né? Da mesma forma que a gente vê muitas das vezes aqueles que vêm aqui ao altar, os ministros que trazem a palavra do Senhor, né? Que cantam louvores, que atraem a presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui que existem diversos membros nesse corpo. E eu não posso dizer que eu não preciso do outro, né? Aqui está dizendo que um não pode dizer que o outro não é necessário, né? Nós temos diversos departamentos, né? Nós temos trabalho na igreja hoje para a igreja estar assentada, a igreja está limpa porque teve gente para limpar, né? Quando a gente está aqui na consagração, as irmãs vêm com um trabalho de jejum e no final tem um alimento para comer. E hoje, durante o dia, eu tive a oportunidade de parar, né, com uma pessoa, e ela, Débora, às vezes é só um abraço que eu preciso. Não é muita coisa. Às vezes você acha que precisa, que você não tem importância, porque talvez você não esteja pregando com a eloquência que você vê alguns pregando e você gostaria. Talvez Deus não te deu o dom de louvar, adorar o nome dele com a voz que você queria, apesar que adorar não é cantar. Adorar vai muito além do que um louvor sendo entoado. Mas às vezes as pessoas têm esse engano e só se prende nesse tipo de coisa. E eu falei, Senhor, será que nós temos braços na tua casa também para abraçar aqueles que chegam? Será que a gente está entendendo o nosso papel, que não é por muito falar, mas a gente precisa entregar para aquele que entra, entregar para aquele que se aproxima, aquilo que ele não vai encontrar em qualquer lugar. E ela disse que encontrou um determinado grupo na rua onde disse abraço grátis. Ela
ela aceitou aquele abraço. Ela, Débora, foi incrível, porque saiu um peso de mim. E aí você está achando que é uma oração fervorosa, às vezes, que vai fazer algo acontecer, mas você não conhece a necessidade do outro. E às vezes Deus te chamou para ser aconselhadora. Talvez Deus te chamou, eu passei por uma congregação onde tinha uma irmã que a gente dizia que ela tinha o dom mesmo do amor, porque ela dava um abraço na gente e a gente se sentia leve. Às vezes a gente chegava, você não sabe como seus irmãos chegam aqui dentro. São tantas batalhas que a gente enfrenta no dia a dia, no mundo espiritual, na nossa casa, na nossa família. Às vezes a gente chega aqui precisando só disso mesmo. E ela às vezes chegava sem pedir, sem muito olhar, sem muito declarar nada, ela dava aquele abraço. E a gente ficava mesmo, leve. Eu falei, eu te entendo, porque de vez em quando a gente precisa mesmo. E não dá às vezes para falar. Por isso que a gente tem que entender o nosso papel. Que a gente precisa passar para o outro algo que vem do alto. Se eu estou vindo até a casa do Senhor, se eu estou me enchendo de Deus, irmãos, Deus é amor. Então eu não posso ter nada em grande quantidade e faltar amor. Não pode faltar. O amor ele tem que estar exalando na nossa vida de uma forma tão tremenda, porque o amor pode curar. Um abraço ele pode sim trazer esperança para alguém. E às vezes a gente quer fazer só as coisas aqui dentro. E ela imagina, não, às vezes é onde você estiver. Seja um membro de Cristo dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Faça parte desse corpo com tanta responsabilidade como os ministros que sobem ao altar para trazer a palavra do Senhor. Abrace com vontade, traga palavras de ânimo com vontade, use suas mãos para preparar o ambiente para que pessoas cheguem, porque o Evangelho é aquilo que eu faço para o outro. O Evangelho não é aquilo que eu recebo, não somente o que eu entrego para Deus, porque Deus diz que aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, na verdade, nós estamos fazendo para Ele. E às vezes a nossa adoração vai sendo tão lançada diante de Deus, é tudo para Deus. Eu preciso entregar isso para Deus, eu preciso adorar o Senhor dessa forma. E Ele diz, eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu tive doente e não foste me visitar. Então, muitas das vezes a gente vai ter oportunidade de fazer para o nosso próximo. Para aquele que Deus traz no nosso caminho, nos dá uma oportunidade de dar um abraço, de dar um alimento, de trazer uma vestimenta. Às vezes Deus não está te usando de uma maneira, mas Deus quer te usar de outra, e você precisa entender isso. Se Deus tem provido, até essa área que eu não ia nem falar, mas se Deus tem provido na sua vida, irmãos, financeiramente até, tem gente que precisa se vestir, tem gente que precisa comer, e Deus está contando com você para isso, porque eu tive fome e não me deste de comer. É o que o Senhor diz lá na palavra dele no fim dos tempos, que a gente acha que está fazendo muito. Eu estou largando tudo lá fora para estar no culto aqui 6 horas pontualmente. Eu não falto culto, mas o culto ao Senhor é eu entregar a Ele aquilo que Ele deseja que eu entregue. E em primeiro lugar, é um cuidado com quem está próximo a você. De todas as formas, cuide de alguém que Deus colocou do seu lado. Da forma que o Senhor te chamou. Não precisa ter muita coisa, não. Eu entendi que um abraço às vezes é o suficiente. Que você possa ser o braço do Senhor. Não somente o braço, mas às vezes Deus vai te usar com a sua voz. Mas às vezes Deus vai te usar com os teus pés, porque vai te levar em determinado local. Mas seja parte do corpo de Cristo, entendendo que cada um tem o seu papel aqui dentro. E todos nós temos necessidade um dos outros. O corpo não se completa com um só membro. Nós unidos e reunidos, cumprindo o propósito que Deus nos chamou, é que a gente faz o nosso papel de corpo de Cristo, tá bem? E eu agradeço assim a minha oportunidade em nome de Jesus.